Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderlan de Castro e deputados aprovam o relatório da Previdência e texto vai ao plenário. Pois é, meus amigos, o danado, do texto aí da reforma da Previdência, ele foi aprovado. Mas eu quero falar uma coisa que é para as pessoas Qual entenderem. texto, amor? O texto da reforma da Previdência. Mas eu quero falar uma coisa que é muito importante, pessoal. Eu quero falar para vocês e quero que vocês entendam de forma crítica. Não seja gado, não seja gado de Bolsonaro. Vamos ser justos, vamos dar de César o que é de César, E ao parlamento o que é de parlamento, Então, prestamos bem atenção. O governo, quando eu falo governo, eu falo o núcleo, aquela base, do Bolsonaro. Deputados, equipe econômica, Casa Civil, essas coisas que formam o governo Bolsonaro. Fora também o atrapalhado PSL. Eles não foram responsáveis pela aprovação da reforma. Não, meus amigos. Peraí, amor, só um minuto. Todas as propostas que ele fez da reforma foram aprovadas? Não, e nós vamos já discutir esses pontos. Então, quem foi, Suderlan, que deu, digamos, a aprovação desse Congresso? Foi o bendito Centrão. Centrão, o parlamento apoia também com a direita, Esse pessoal que o Bolsonaro vai nas redes sociais criticar a política, os políticos lá do parlamento. Lá, aonde Bolsonaro esteve por lá há 28 anos, por muito tempo, sim, muito tempo. Mas foram esses políticos que quase todos os dias são apedrejados por vocês, seguidores de Bolsonaro, porque tem as pessoas que votam em Bolsonaro que são críticas e tem aqueles seguidores que mesmo vendo o governo, mesmo o governo fazendo porcaria, é o governo. Pois bem, o Centrão, quando eu falo Centrão, por que eu agora falo Centrão? Porque foi realmente os partidos com lá de centro, com direita, Teve alguns partidos também que concordaram, o partido também, alguns partidos de esquerda votaram. Então, meus amigos, quando a gente fala a reforma da Previdência, porque todos que estavam lá na Câmara eram cientes da necessidade da reforma da Previdência. O único que não tinha ciência dessa reforma era Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, de janeiro até agora, ele atrapalhou mais do que ajudou. Isso é a verdade. Então, a gente vai entender, porque assim, o porquê que o governo, junto com seu PSL, é tão desarticulado, tão desorganizado, e esse pessoal do parlamento, direita, esquerda e centro, foi os responsáveis, protagonistas da aprovação aí do texto, desse relatório que vai agora para o plenário. Foram eles, meus amigos. Muitas vezes eles chamaram o Bolsonaro para discutir, acertar pontos, e não deu. Ou você acha que o negócio não é tão sério que os policiais federais e civis foram chamar ele de traidor? Não foi à toa, não. O cara não faz nada. Acho que é o primeiro presidente que não trabalha pelo país, é o Bolsonaro. Mas vamos entender alguns pontos da reforma da Previdência, A Comissão Especial da Reforma da Previdência que aprovou hoje lá na Câmara, Aprovou na Câmara, mas vai passar pelo plenário, Vai passar pelo plenário, que é a votação. Então lá na Câmara eles fizeram a votação do relatório e o cara responsável por isso era o Samuel Moreira, do PSDB, de São Paulo. Então há chance de não ser reprovada de verdade. Claro, e até porque precisa. Agora veja bem, tem especialista falando que a reforma da Previdência talvez vai aí gerar 800 bilhões, 750 bilhões. Mas já ajuda. Mas não vai tirar o povo da extrema dificuldade que está pela falta de emprego, a não ser que outras reformas venham e que o presidente agora decida trabalhar. Então a proposta de emendar a Constituição sobre novas regras de aposentadoria oficial do país, dos 49 membros da comissão, 36 votaram a favor e apenas 3 contra. Então o texto prevê as seguintes: fixada uma idade mínima para os trabalhadores brasileiros, que passa agora assim. Os homens vão se aposentar com 65 anos e as mulheres com 62. O tempo mínimo de contribuição subiu realmente. Infelizmente, de 15 pulou para 20. Como é que funciona isso, Fernando? Então, para você ter direito à aposentadoria, por uma variável aí um pouco mais alta, você terá que contribuir por 20 anos.
E aí, se você chegar na idade, você recebe. Mas isso é só para os homens, meus amigos, porque as mulheres foram beneficiadas. Elas manterão a idade mínima de 15 anos. Veja bom, para as mulheres isso foi bom. Então não Mas mudou é com nada. 62 anos. É. Olha a idade aí. É. Corre no pé na cova. As mulheres vivem um pouquinho mais do que os homens, né? Mas, assim, melhor do que nada, né? E os ruralistas? Nós vamos já chegar As neles. mulheres. Rural. Coitada das pobres. Ó. No caso, meus amigos, dos servidores públicos, o tempo é de 25 anos. As regras para o funcionalismo valem só para servidores da União, porque estados e municípios ficaram fora da reforma da Previdência. Foi. Bolsonaro. Como é que é isso? Exatamente. Nessa nova proposta da reforma da Previdência, os estados e municípios não entraram dentro dessa reforma da Previdência. Então, eles terão que criar uma própria. E nós? Não, nós temos porque somos cidadãos comuns. Só funcionalismo público de estados e municípios que terão que ter sua própria legislação passará por outros critérios. Para os professores, a idade mínima foi mantida para 60 anos, né? Para homens e 57 para as mulheres. E a contribuição para ambos ficou de 25 anos. No caso dos policiais civis, olha só, no caso dos policiais civis, federais, rodoviários, a idade é de 55 anos, com 30 anos de contribuição para homens e 25 para as mulheres. E por que não aprova no geral? 55 no geral? Ou 62 no geral? É porque algumas classes, elas são realmente, digamos, não vou dizer privilegiada, mas porque trabalham um pouco mais arriscada, a questão da salubridade, né? Então, isso é que aconteceu em relação, né, aos policiais. Também ficou de fora do relatório as alterações propostas do governo para o benefício de prestação continuada, o famoso BPC. Isso aí que estava dando aquele problema lá, né? Que é um pagamento dado aos idosos e deficientes de baixa renda, né? Para a aposentadoria rural também ficou de fora. Essas questões não serão alteradas e as regras continuam como estão hoje. Então, as pessoas que estão sendo usufrutárias do BPC e da aposentadoria rural, ou então tiver algum benefício que enquadre-se dos dois, as regras ainda continuarão, não mudou nada. Com as novas regras, a aposentadoria por tempo de contribuição, que não há idade mínima, deixa de existir. Hoje é possível se aposentar com 30 anos de contribuição, mulheres, ou 35 anos, homens. Para trabalhadores que estão no mercado de trabalho, há 4 regras de transição previstas para quem estava se programando para se aposentar. Vamos lá, primeira. Pedágio de 100% é quem está há mais de 2 anos de cumprir o tempo de contribuição mínima para a aposentadoria, poderá se aposentar após cumprir o pedágio de 100% sobre o que falta, desde que cumpra a idade mínima de 57 anos, mulheres e 60 os homens. O outro, por ponto, além de 35 anos de contribuição, homens ou 30 mulheres, o trabalhador deverá completar a pontuação somada à idade com o tempo de contribuição. Aquela famosa contazinha, né? Que a galera dizia até que vai se aposentar com 35 anos, né? Na verdade era a soma da contribuição com sua idade. Outra, por idade, além de ter 35 anos de contribuição no caso de homens e de 30 no caso de mulher. O trabalhador deverá ter uma idade mínima para os homens e a idade começa com 61 em 2020. E aumenta 6 meses a cada ano, até chegar aos 65 em 2028, meus amigos. Vale salientar, viu? E no caso das mulheres, até 2020, a idade 56, até 2032, elas ficarão enquadradas com 62 anos. O último ponto é o pedágio de 50%. Quem está há 2 anos de cumprir o tempo de contribuição mínimo para a aposentadoria pode optar pela aposentadoria sem idade mínima. Então você pede aí 50% da sua contribuição, se você quiser. Quando ela for para o plenário, o texto da reforma da Previdência precisa ser votado por 3/5 dos parlamentares em 2 turnos de votação. Nessa etapa, é possível que sejam apresentados outros destaques, entre eles a inclusão dos estados e municípios, que não tem nada certo, mas vai que seja. Se aprovado, o texto vai para o Senado, onde passa pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa e depois para o plenário. Se houver alguma alteração do texto, a reforma volta novamente para a Câmara e precisará passar por todo o processo novamente. E a reforma só é promulgada quando as 2 casas aprovarem o texto. Vocês viram como não é fácil aí a aprovação da
da Previdência. Mas são os parlamentares, aqueles que são realmente crucificados nas ruas, quando as manifestações saem a favor de Bolsonaro sem saber realmente quem está trabalhando para o país. Então, para os deputados aí, né, vocês estão de parabéns, valeu. Até que fim alguém está trabalhando, porque, pessoal, preste atenção, o que é que Bolsonaro está fazendo? Vamos ser críticos, porque ele realmente... Posso dizer o que mais? Não mais, galera, valeu, um abraço.